Bom, boa noite, sejam muito bem-vindos ao nosso grupo de leitura. Vamos fazer 4 encontros para lermos, discutirmos algumas determinadas partes do livro Segredos da Mente Milionária. O autor é Harvey Eker. E esse livro, realmente, eu escolhi esse livro porque ele mudou muito a minha maneira de pensar o dinheiro. E isso deu frutos, deu resultados diretamente no meu bolso. Então, como eu quero que vocês sejam ricos, prósperos, abundantes, com grana no bolso também, eu acho que a leitura desse livro é fundamental para a gente avaliar o quanto nós pensamos errado sobre o dinheiro e mudando essa estrutura mental, a gente pode efetivamente começar a colocar dinheiro no bolso, tá? Porque eu acho que nada, pelo menos para mim, nada é mais motivador do que alguém que paga por um meu serviço, né? Que vê valor no meu trabalho. E quando ela me paga para que eu continue fazendo, nossa, isso é ótimo. E com esse livro aqui, eu realmente mudei minha maneira de agir, de pensar e refletiu em dinheiro no bolso. Por isso eu escolhi esse livro para a gente ler junto, vai valer a pena. Como é um grupo de leitura, vocês podem abrir a câmera e o microfone para complementarem com o que quiserem, para dizer que não concordam, para dizer que concordam, enfim, para colocar questões. A ideia não é ser uma aula, a ideia é ser uma conversa sobre o trecho do livro que a gente combinou de discutir, tá bom? Pessoal que entrou agora, vamos começar? Vamos. Estou empolgada. Eu fiz um mapa mental do primeiro trecho do livro. E assim, eu queria saber de vocês se vocês conhecem, vocês sabem o que é um mapa mental. Todo mundo que está aqui conhece o que é mapa mental? Já ouviu falar em mapa mental? Ou não? Tem alguém que não conhece? O mapa mental é uma estrutura que a gente desenha para lembrar melhor do que a gente quer fazer. Então dá para fazer mapa mental com livro, dá para fazer mapa mental com projetos, com negócios, com ideias, com palestras, com tudo que você imaginar. É uma forma de fixar melhor na mente um determinado conteúdo. Então eu preparei um mapa mental do encontro de hoje. E a ideia é que ao final dos 4 encontros a gente tenha um mapa mental completo sobre o que diz o livro, que a gente possa visitar sempre esse mapa mental. E aí eu posso compartilhar o arquivo com vocês, logo que eu deixar a gravação no portal do Clube de Realizadores. E a gente vai conversando, vai falando sobre o tema. Para quem chegou agora, vale ressaltar, novamente, que essa não é uma aula, é um compartilhamento de leitura. Todo mundo dizer o que pensa sobre o livro, ou o que mais gostou, o que mais tocou, ou dizer que concorda, ou dizer que não concorda, ou se gostou do trecho, ou se não gostou. Aqui todo mundo é livre para dar opinião e compartilhar as experiências de leitura. Então não é uma aula, é só uma inspiração aí pra gente. Tá bom? Show? Tudo certo? Quem é o Galaxy A8, será? Quem tá falando do Galaxy A8? Show. Eu não sei se eu vou só comentando os principais pontos do livro ou se eu realmente compartilho o meu mapa mental com vocês. O que vocês preferem? Vocês querem que eu compartilhe o meu mapa mental ou vocês querem que a gente vá mais por bate-papo e eu vá tocando nos principais pontos? O que vocês preferem? Ah, legal. Juliana gosta da ideia do mapa mental. Isso, Ana Luísa. Ana Luísa tá no Galaxy A8. Beleza. Gente, vocês chegaram a fazer a leitura ou não? Vocês tiveram tempo de ler essas 30 páginas
que a gente combinou de ler e discutir hoje. Se não leu, não tem problema, tá? Eu acho que vai ser proveitoso mesmo assim. Mas quem aqui conseguiu ler? Ah, que legal! A Ju conseguiu ler tudo, mas tudo, todo o livro ou todo o trecho que a gente combinou, Ju? Conseguiram fazer a leitura? A Juliana conseguiu ler só uma parte. A Ana Luísa passou o olho, mas já tinha lido o livro antes. A Dani não conseguiu ler, buscou o livro hoje na livraria. Legal, legal, legal. Bom, para quem leu, ótimo, vai ser bom para a gente compartilhar, para a gente conversar a respeito. A Ana Luísa é coach financeira, então ela vai poder falar ainda mais sobre isso, eu acho, né? Para ajudar a gente nesse aspecto. E para quem não leu, acredito que também vai ser importante aprender alguns conceitos e ficar curioso para ler o livro, porque é muito legal. Como eu estava dizendo no início, eu escolhi o livro porque, assim, eu achava que ele era muito ruim pelo título. Eu achei que era mais um daqueles livros chumbregas que dizem o que você deve fazer e o que você não deve fazer para alcançar o sucesso e a felicidade da vida, blá, blá, blá. Nunca dei moral para esse livro. Nunca. Então, mas uma pessoa já tinha me indicado, não dei moral. Outra pessoa tinha me indicado, não dei moral. Até que no meu grupo de negócios, eu tenho um grupo de negócios que me ajuda muito, de alguns colegas que têm negócios parecidos com os meus e que a gente troca bastante experiência. E em uma das nossas reuniões, um colega, o Vinícius Teles, falou: Verônica, você precisa ler Segredos da Mente Milionária. Falei, não é possível, cara. Se é um cara desse nível me indicando Segredos da Mente Milionária, eu vou ter que ler. E aí, o livro chegou assim na página, sei lá, 34, assim, bem no comecinho do livro, e eu já tava chorando e me emocionando e muito ligada ao que o livro estava dizendo, porque era muito o que eu precisava ouvir. Então, por isso que eu escolhi esse livro. Eu acho que os comunicadores, muitos de nós aqui no grupo são jornalistas, ou muito, assim, algumas pessoas não são, mas os que são, eu entendo um pouco mais profundamente, porque eu sou jornalista, e nesse ambiente a gente tem uma mentalidade muito errada sobre o dinheiro. E uma imensa dificuldade de empreender, de lidar com dinheiro. E a gente é com esse livro que tem explicações muito profundas sobre ganhar dinheiro. Então, foi por isso que eu escolhi esse livro. Espero que vocês gostem da leitura, mas se não gostarem, não tem o menor problema. Acho que a discussão vai valer a pena, vai ser importante. Ok? Certo? Bom, vou compartilhar aqui rapidinho. Deixa eu ver como é que tá aqui meu X-Mind. Eu vou mostrar rapidinho como é que tá o meu mapa mental, mas eu não vou manter com ele, não. Vou só mostrar rapidinho como é que tá. Aqui vai. Ó, esse é o mapa mental que eu criei sobre o encontro de hoje. Então, no encontro 1, que foi daqui da página 17 a 49. Na verdade, desde a página 1, porque tem muita coisa legal antes da página 17. E eu fiz um mapa mental interessante sobre do que fala o livro, essa parte, né, os pontos mais importantes, que eu acho que vale a pena a gente conversar a respeito. Recomendo fortemente a leitura para quem não leu, porque cada um vai receber de uma forma diferente. E aí, à medida que os encontros forem acontecendo, eu vou montando mais raízes aqui nesse mapa mental. De encontro 2, encontro 3, encontro 4, encontro 4.
Tá bom? Vocês conseguem me ver e também a minha tela ou vocês conseguem ver só a minha tela? Beleza, a Ju me vê e vê a tela. Ah, que ótimo. Então eu vou manter aqui o nosso esquema de mostrar as duas coisas, né? Beleza. Deixa eu expandir aqui. Tá. Vamos lá, vamos começar. Primeiro, quem é o autor? Quem foi que escreveu Os Segredos da Mente Milionária? O nome desse cara é Ralph Ecker. Ele foi um cara que saiu do zero e ficou milionário em 2 anos e meio. E ele construiu uma escola de negócios para quem quer alavancar muito rapidamente os negócios. Esse livro, Segredos da Mente Milionária, é campeão de vendas, com 1,4 milhão de livros vendidos no Brasil. E, enfim, como eu disse para vocês, eu não dava muito por ele, mas eu me surpreendi tanto que eu não poderia começar com outro livro senão o do Ralph. Quem foi o Ralph? Bom, ele, como eu disse, né, ele saiu do zero e ficou milionário em 2 anos e meio, um pouquíssimo tempo, né? Ele é autor, empresário e palestrante motivacional, conhecido por teorias sobre riqueza e motivação. Então, ele virou aí, depois que ele ficou milionário no setor de lojas de aparelhos de ginástica. E depois disso, ele entendeu que ele poderia ajudar muita gente a ganhar mais dinheiro. Enfim, e ele tem feito muito sucesso. O site dele é raviecker.com. Quem quiser acessar depois. Ele tem 2 treinamentos lá. Se eu não me engano, são presenciais, mas não tenho certeza. Vale a pena acompanhar o que esse cara tá falando. Ele tem um blog super interessante. Vale a pena acompanhar nas mídias sociais também, tá? Ele começa esse livro falando que o que ele diz aqui não é nem verdade nem mentira. É baseado na experiência dele. Então a sugestão é: leia, tenha a sua experiência. Guarda o que for bom para você, descarta o que não for bom para você. E é ótimo começar um livro assim, porque ele já não vai mais ser aquela pessoa que escreve o livro e diz é isso e pronto. Não, ele falou, cara, aconteceu isso comigo, foi dessa forma que aconteceu comigo. Se funcionar para você, ótimo, se não funcionar, paciência. Então, essa humildade dele começar desse jeito é bem legal, eu gostei disso. E tem um ponto aqui, logo no início, que ele diz: se o modelo financeiro que existe no seu subconsciente não estiver programado para o sucesso, nada que você aprenda, saiba ou faça terá grande importância. Essa frase, ela diz sobre o que o livro fala na totalidade. Assim, o livro fala sobre exatamente isso, sobre o modelo, como você encara o dinheiro dentro do seu subconsciente. Se ele não tiver programado para você ganhar grana, você não vai ganhar. Você pode ganhar na loteria que você vai empobrecer. Vocês sabem disso, né? Tipo, muita gente, mas muita gente que ganha na loteria, mas da maioria, as pessoas ficam pobres logo depois. Porque elas não sabem lidar com grande quantidade de dinheiro. Deixa eu sair aqui do WhatsApp. Pronto. Elas não sabem lidar com grande quantidade de dinheiro. Então, as pessoas ficam pobres. Logo quem ganha na loteria, né? E então, se o que você pensa sobre dinheiro tá errado, você provavelmente está fadado a ter condições mais difíceis financeiras. Se a sua vida hoje, ele fala isso no livro, se a sua vida hoje tá ruim financeiramente, é porque você tá pensando o dinheiro de uma forma errada. Cara, isso é muito revolucionário. Isso faz muita diferença, gente. Então, basicamente, no geral, se fosse sintetizar o livro em uma única frase, seria essa, né? Se o seu modelo financeiro
que existe não está programada para o sucesso, para ganhar dinheiro. Então, como é que tá aqui? Se o modelo financeiro que existe no seu subconsciente não estiver programado para o sucesso, nada que você aprenda, saiba ou faça terá grande importância. Inclusive lendo esse livro. Você pode ler esse livro 50 mil vezes e ainda continuar com dificuldade financeira, mas é porque você não aplicou ou não acredita realmente no que está rolando aqui com o livro. Então, por mais que você saiba alguma coisa, se a sua mente não se programou, não funciona. Não vai funcionar. O livro é dividido em duas partes. Na primeira parte, ele fala sobre como estamos condicionados a pensar e agir em relação às finanças. E na segunda parte, ele dá 17 atitudes práticas, 17 formas, pensamentos que os ricos têm e que as pessoas que não têm dinheiro não têm. Então, essas atitudes práticas estão na parte número 2, que eu tô ansiosa por esse momento, porque são muito legais. Mas essa primeira parte que a gente vai falar hoje também bem impactante, porque a gente se dá conta de uma parte dolorida da gente, né? E eu vou dar alguns exemplos meus também, como foi comigo na leitura, né? O Harvey Eker, ele já tinha vários negócios. Como é que começou a história dele antes de ficar milionário? Ele já tinha tentado vários negócios. O pai dele mexia com terrenos imobiliários. E ele montou vários negócios também nessa área de terrenos imobiliários. E aí tinha um ano que ele estava super bem, bombante nas finanças. E no outro, sempre ele caía, ficava péssimo e ficava sem um dinheiro no bolso, sem nenhum tostão. Ele ficava realmente muito pobre. E aí ficava em picos. Às vezes ele ganhava dinheiro, às vezes ele não ganhava nada. E na maioria das vezes ele não ganhava nada. Até que ele estava morando no porão dos pais, né, da casa dos pais, voltou para casa dos pais, estava morando no porão, muito triste, muito acabado de tentar, completamente exausto. E aí um amigo da família, que era rico, chegou para ele e deu um conselho para ele. Assim, olha, cara, eu já estive aí onde você está, né? Eu já estive aí nesse fundo do poço onde você está. Mas, olha só, se as coisas não estão como você gostaria, quer dizer apenas que há algo que você não sabe. A maioria das pessoas ricas pensam mais ou menos da mesma forma. Copie. Isso é muito importante. A vida dele, do Harvey, mudou quando esse cara disse isso pra ele. Então, se tá ruim, é porque você não sabe de alguma coisa. Não é porque você está amaldiçoado, porque você é incompetente, porque você é isso ou aquilo. Não. Você não. Se tá dando errado, é porque você não tá sabendo alguma coisa. E as pessoas que têm dinheiro, elas pensam mais ou menos parecido. Então, copia a maneira que as pessoas que têm dinheiro pensam que isso vai te aproximar, que isso vai te levar ao dinheiro. E aí o Harvey ficou com aquilo na cabeça e resolveu começar a estudar isso e entender o que tinha que fazer, ou melhor, o que tinha que pensar, ou começar a pensar para mudar de vida. Ao fazer isso que ele ensina no livro, em 2 anos e meio ele ficou milionário. Então, ai meu Deus, dinheiro é bom, gente, dinheiro é uma maravilha, dinheiro é liberdade. Então a gente não tem que ter vergonha de falar que a gente quer dinheiro mesmo, entendeu? Porque com dinheiro a gente pode fazer um monte de coisa, inclusive ser mais generoso. Eu nunca vi alguém miserável podendo ajudar a família com dinheiro. Eu só vi gente com dinheiro podendo ajudar outras pessoas. É aquela velha história da aeromoça. Ela fala, olha, se tiver turbulência, as máscaras cairão. Mas primeiro coloca em você, depois coloca no outro. Então, para ajudar a sua família, para ajudar quem que você quer ajudar, para ser generoso, faça dar certo para você. Né? Primeiro faça dar certo para você. E nesse comecinho, ele comenta que o livro é mais sobre desaprender do que aprender. Então, não é que você tem que aprender isso que ele escreveu, não. Você tem que desaprender o que te ensinaram, o que programaram, o que disseram para você durante a vida toda. E isso é difícil pra caramba, tá? Porque o livro fala justamente disso,
o que te disseram lá desde quando você era criança, tem total reflexo na sua vida financeira hoje. Então, basicamente, essa é a história do Hart. E aí a gente vai começar o conteúdo mesmo. Quem quiser falar alguma coisa, se a Ana Luísa quiser complementar, se alguém que leu quiser complementar, é só ligar a câmera, o microfone e me interromper. A intenção não é ser uma aula, é ser um bate-papo. Então, se vocês tiveram algum trecho bacana que gostariam de falar, de ressaltar, enfim, trechos marcantes ou opinião sobre o que a gente está falando aqui, é só ligar o microfone e a câmera, tá bom? Combinado? Bom, no primeiro capítulo, vamos dizer assim, no primeiro tópico dessa parte 1, ele fala sobre o seu modelo de dinheiro. E que, para a gente começar a enriquecer, existem regras externas e regras internas. É o que a filosofia chama de machado de duplo fio. Já viram aquele machado que tem duas pontas? Então, você corta para dentro e corta para fora. Você lapida dentro e lapida fora. Não adianta você focar apenas nas regras externas, que também são muito importantes. O que são regras externas? São aquelas que a gente já conhece. Ah, você quer enriquecer? Então, tenha conhecimento comercial, faça administração financeira, tenha estratégias de investimento, né? Isso aí a gente encontra em qualquer blog, né? Já está muito claro que a gente precisa desse tipo de conhecimento para enriquecer. Agora, não adianta ter só esse conhecimento. Não adianta. Você precisa trabalhar dentro, porque dentro aqui da sua cabeça tá uma muvuca danada. São o quê? 20, aqui são 28 anos, aí podem ser 30 anos, 35 anos de idade, 40 anos, 50 anos de idade, de 50 anos de gente falando coisas que podem influenciar de verdade na maneira como você encara o dinheiro. Então, regras externas são importantes, mas não são suficientes. Mas que tipo de regras internas seriam essas que eu tô falando, né? Pô, no que você acredita? Você acha que você merece ser rico? Ser rico é o vilão? Porque essa pergunta, você acha que merece ser rico? É muito profunda, é muito importante. Ela me tocou profundamente. Porque a gente nunca se faz isso. A gente se acha merecedor de ganhar dinheiro. Muitas vezes a gente não se acha merecedor. A gente está se denegrindo o tempo todo. A gente se acha burro, a gente se acha estúpido, a gente acha que o que a gente está fazendo não é suficiente, que não serve para ninguém, que, cara, a gente está sempre se denegrindo mais do que se elogiando. Como é que uma pessoa que está se denegrindo o tempo todo vai achar que merece ganhar dinheiro? E o que isso tem a ver com ganhar dinheiro? Tudo. Porque se na sua cabeça, no seu subconsciente, você acha que não merece ganhar muito dinheiro, que não merece ser rico, que não merece acumular riqueza, então você não vai. Você vai se boicotar o tempo todo sem perceber para não chegar lá. Então, às vezes, a gente foi criado pensando que os ricos são os maus, quem tem dinheiro são os vilões, que acúmulo de riqueza é um pecado, que acúmulo de riqueza é uma coisa feia, porque enquanto você tem muito, os outros têm nada, né? No que no final das contas, no seu subconsciente, no que você acredita sobre ganhar dinheiro? Se você está pensando que você só quer o dinheiro para sobreviver, você está pensando errado. Por isso você vai ficar sempre na pindaíba e ganhando só para sobreviver mesmo, que você está sobrevivendo agora, não tá? Então, se você no fundo acredita que você só precisa de dinheiro para sobreviver, então, cara, você só vai ter o dinheiro para sobreviver. Tudo depende do que você acredita que merece, que vai ganhar, que pertence a você. Então, é meio óbvio, né? Porque vocês devem estar pensando assim, Verônica, mas é claro que eu não penso isso. Será que você não pensa isso mesmo? Será que durante 30 anos, 40 anos aí que você viveu, a sua mãe, o seu pai, o seu marido, enfim, as pessoas que estão à sua volta, inclusive que te amam, não colocou na sua cabeça frases do tipo:
fulano, mas fulano é podre de rico. Eu mesma cresci ouvindo isso. A minha mãe é completamente ressentida com quem ganha dinheiro. Quando eu falo que alguém que comprou um carro novo ou ganhou dinheiro ou coisas do tipo, ela, ai, mas fulano tá podre de rico, né? O tom da pessoa que tem grana. Eu tinha uma coleguinha quando eu era criança que ela tinha grana, ela tinha dinheiro. E a minha avó, ao falar dessa minha coleguinha e da mãe dela, sempre colocava num tom assim de que por eles terem dinheiro, eles eram metidos, eles eram enjoados, eles eram, sabe, que eu não devia me aproximar, ou coisas do tipo. Olha que loucura, gente. E eu só fui lembrar de todas essas histórias com o livro. Porque a gente não para pra pensar. A gente não para pra pensar no que a mãe dizia pra gente, no que o pai dizia pra gente, no tom que as pessoas falam, né, quando estão de gente que tem dinheiro. Então eu comecei a olhar para trás e reparar nisso e o quanto isso pode ter influenciado o meu subconsciente na hora de ganhar dinheiro. Isso é muito sério. Então, por exemplo, até a cultura, né, a mídia. A gente está sempre vendo aí na televisão que fulano roubou milhões, que fulano é rico porque ele é corrupto, porque ele foi injusto. Ou então nos filmes, pode acreditar, o rico é o vilão e o pobre é o bonzinho. A gente, cara, cresceu com histórias desse tipo. E isso influencia diretamente no nosso subconsciente. E é o subconsciente que realiza as coisas pra gente. Não é a consciência. A consciência é um pedaço muito pequeno da nossa mente. Então, no subconsciente é onde é um terreno fértil. É como um terreno fértil. Em que pensamentos, em que frases, em que histórias são jogadas nesse terreno como sementes. O que frutifica, o que cresce ali no subconsciente tem uma força emocional impressionante. E é ele quem comanda a nossa vida. A gente tem a ideia de que são as nossas escolhas. Não é isso. É o que a gente planta no subconsciente que faz com que a gente faça as coisas, procrastine menos, deixe de tanto medo, fazer com que o medo não paralise. E entenda o dinheiro como algo bom, porque tá todo mundo na consciência aqui, né, no nosso grupo, falando, eu quero ganhar dinheiro é bom. Mas no subconsciente tá achando que quem ganha dinheiro é o vilão, é o chato, é o metido, é o corrupto, é o injusto, que ganhar dinheiro é desnecessário, que acúmulo de riqueza é avareza, que é pecado, que não é legal, que não é bacana. Por exemplo, eu tive, assim, vou compartilhar várias experiências minhas, bem pessoais, para mostrar como o livro influenciou a minha vida. Eu percebi que tudo que eu comprava para mim e a minha família via, eu justificava a compra. Por exemplo, se eu comprei uma televisão nova, aí minha família chega para me visitar e ver a televisão nova, eu logo tratava de falar: mas olha, eu comprei a televisão porque a outra estava estragada, porque a outra não estava boa o suficiente. Cara, por que eu justifico? Por que eu estou justificando a minha compra? Porque para minha família, aparecer com algo novo, com dinheiro, era algo que precisava ser justificado. Só que tudo isso no subconsciente de todo mundo, inclusive no meu. Então, até hoje, eu me pego justificando por que eu troquei o celular. E isso não tem que ser uma justificativa. Eu comprei, foda-se, porque eu mereço e não tem porquê. Comprei, e ninguém tem a ver com isso. Mas existia olha, eu comprei essa roupa nova. Não, porque eu tava precisando, já tava sem roupa. Pra que falar isso? Isso é o que eu comecei a observar em mim, que eu fazia e que me prejudicava na maneira de enxergar dinheiro. Depois do livro, para vocês terem ideia, eu tenho um pote transparente com moedinhas que eu coloco em cima da minha mesa. Então, eu tenho um altar de oração, eu tenho um quadro
de um país que eu visitei, que eu acho muito legal, tudo tá no alto. E dinheiro a gente esconde, né? Dinheiro é uma coisa que a gente... Não, cara, eu mudei minha relação com o dinheiro, eu vou deixar dinheiro à vista para atrair mais dinheiro, porque eu quero olhar, eu quero sentir, quero estar perto de dinheiro. Então deixei lá um potinho com moedinhas à vista ali. Porque para mim os símbolos são importantes, no meu caso, Verônica. Então eu coloquei o dinheiro como... É tão importante, eu gosto de dinheiro, é tão importante, eu quero que tenha abundância na minha carteira, na minha casa, nas pessoas que venham aqui, então eu vou colocar aqui como um... Eu acho um exagero falar que é como um altar, mas algo que possa ser visto, algo que possa ser... tá ali, tem, sabe? Traz abundância, vamos, vem dinheiro, entendeu? E era uma coisa antes que eu escondia, que eu justificava. Por exemplo, uma coisa que acontecia... Eu sou uma pessoa muito sociável, muito extrovertida. As relações sociais são muito importantes para mim, de acordo com a minha personalidade. Então, o que eu fazia antes? Cara, olha só que louco isso. É uma loucura admitir, mas quando a gente vai observando de verdade e sendo honesto com a gente vai descobrindo cada podre nosso, cada podre. Por exemplo, eu tenho um grupo de amigos. Às vezes, eu sentia prazer em dizer em algumas situações que eu não estava com dinheiro. Ou que eu não tinha o dinheiro. Mas eu tinha prazer em dizer que eu não tinha. E sabe por quê? Se eu me pergunto, mas por que isso existe? Porque se eu disser que eu tenho grana, as pessoas ali em volta vão me achar diferente, vão querer me excluir. Não que isso seja verdade, mas no meu subconsciente tinha sido plantado de que para eu estar em um grupo, eu não poderia ter mais grana do que eles. Porque lembra aquela história da menininha lá da minha infância, que era rica e que minha família tentava colocar ela um pouco distante de mim, como se aquilo não fosse para mim? Então, é um reflexo muito claro disso. Nas minhas relações de amizade hoje e tal, por que eu comecei a reparar que eu sentia esse prazer em falar que não teria dinheiro, não tinha dinheiro, e que isso estava absurdamente errado. E eu fazia isso inconscientemente ou subconscientemente para estar incluída no grupo, para me sentir incluída no grupo. Olha que loucura, gente! Que loucura isso! Uma vez o meu namorado falou que a frase que eu mais repito em toda a minha vida é tá caro. A frase que eu mais falava, porque eu já não falo mais, é tá caro. Isso é completamente errado. É um absurdo. Como que a frase que eu mais falo é tá caro? Não. Agora eu falo tá justo. Toda vez que eu vou falar, abro a boca pra falar que uma coisa tá cara, eu retiro e falo, não, tá justo. É justo. Porque quanto mais eu repito que tá caro, mais a coisa realmente fica cara e mais dificuldade eu tenho de comprar aquilo. Então, esses exemplos que a gente tem que começar a se observar. Isso é o que o Harvey Eker chama de modelo de dinheiro da nossa cabeça. Modelo de dinheiro é assim. É quando a gente pega o passado, as coisas que a gente ouviu desde criança e repete, sem perceber, subconsciente, da maneira como a gente trata o dinheiro. Voltei aqui para o bate-papo. Show! A Juliana falou que o pai dela já ganhou 2 carros e torrou tudo. E realmente, se ganhar na Mega Sena, vai torrar tudo também, né? Minha mãe é assim... olha, conta uma novidade. Olha que legal, fulano foi para Portugal, tá trabalhando lá. Ah, mas fulano tá com a nota preta, hein? Sabe essa expressão? Denigrindo as pessoas que têm dinheiro. Isso não faz bem. Isso, a pessoa vai se afundando no mar
de dívida, de ressentimento, e só traz coisa ruim pra aula, cara. A Giovana colocou aqui. Sempre se coloca em dúvida a origem do dinheiro de quem é rico. Parece que não se ganha dinheiro trabalhando, especialmente no Brasil. Se pensa assim, quem ganha dinheiro seria de alguma forma desonesto. Exatamente. A gente vê tanto nos filmes, na televisão, nos jornais, que quem ganha dinheiro ganhou aquilo de uma forma desonesta. E isso é uma mentira do caramba, sabe? Não, não existe isso. A gente tem que bloquear esse tipo de pensamento. A gente tem que admirar quem tem dinheiro e não amaldiçoar, entendeu? Não, tem dinheiro, ai, abençoado, que bom, olha, me fala, quero estar perto de você, quero aprender com você, que ótimo que você tem dinheiro. Eu quero estar perto de gente que tem dinheiro, porque gente que é pobre, muitas vezes, assim, claro que tem gente que não tem dinheiro por consequências da vida, mas tem gente que não tem dinheiro pela maneira como pensa, sabe? E dessas pessoas, cara, eu tô fora. Meu avô é uma pessoa que ganha, sei lá, um salário mínimo de aposentadoria, mas nunca falta dinheiro para ele. Eu nunca vi meu avô dizendo que uma coisa tá cara. E ele ganha um salário mínimo, cara. Por que eu, que ganho muito mais que ele, tô o tempo todo falando que as coisas estão caras? Isso tá errado. Então, então a Ju tá falando aqui também passa a justificar tudo, todas as compras para a mãe. Cara, isso tá muito errado. É como se a gente tivesse que, olha, eu tive que fazer isso, eu tive que comprar isso, mas foi por um bom motivo. Não, cara, dinheiro tem que ser abundante, a gente tem que comprar porque a gente quer e pronto, acabou, né? A Cris falou, aqui tem quase todas essas dificuldades em relação à grana mesmo, e se vê justificando a compra, né, cara? Olha só que loucura isso de ter que justificar como se fosse algo errado comprar, como se fosse algo errado ter dinheiro. Como é que a gente quer ganhar dinheiro? Como é que a gente vai atrair dinheiro? Não querendo dinheiro, repelindo dinheiro. Porque no subconsciente é isso que a gente está fazendo. Isso é muito grave, isso é muito sério. E quando eu digo para vocês que esse livro deu resultados financeiros no meu bolso, não, assim, comecei a pensar diferente, comecei a falar diferente, meu bolso começou a encher mais. O clube, esse livro eu li ano passado. O Clube de Realizadores nasceu e hoje é uma outra renda, por exemplo, minha, por conta da maneira de pensar. Eu parei de achar que as coisas estão caras. Não, é justo. Se a pessoa colocou aqui essa caneca a R$ 50, beleza, é justo. É de quem tá. É o relacionamento comercial. É o que tem que ser. E eu também tô no jogo comercial. Eu estou no jogo comercial. Eu e vocês. Entendeu? Eu e vocês estamos vendendo produtos e serviços. A gente tem que parar de achar, ai, que absurdo. Não, não é absurdo. É o que é. Você tem dinheiro para pagar ou não tem? E se você, se alguém falar, compra aqui, ao invés de você dizer assim, eu não tenho dinheiro, não precisa dizer isso. Você precisa dizer, agora não. Olha a diferença entre eu não tenho dinheiro para agora não. Muda tudo. Muda tudo. Porque o agora não, você coloca na sua cabeça que um dia sim. Agora não, mas um dia sim. Isso é só uma questão de tempo. Agora, quando você fala, eu não tenho dinheiro, realmente, você só vai afundar. Você não tem dinheiro, nem vai ter. Agora, outra coisa, eu tinha vergonha de dizer que eu queria ser rica. Eu achava, principalmente no meio jornalístico, era uma coisa que as pessoas não olham, a maioria das pessoas não olham com bons olhos, porque parece que a pessoa quer se exibir, parece que a pessoa é fútil, parece que a pessoa é superficial, não é? Se eu disser para vocês que quero ser rica, não tem essa impressão? Lá no fundinho, confessem aí no chat. Depois que eu disse isso, vocês lá, bem no fundinho, começou. Ai, a Verônica esperava tão mais dela, não acredito. Né? Assim, já vem um rançozinho de ver alguém falando que quer ser rico, que quer ganhar dinheiro. Gente, eu quero ser rica e eu tô tocando foda-se, porque agora eu não tenho mais vergonha de dizer que eu quero ser rica. E cada vez que eu
assumo mais isso dentro de mim, repito isso, inclusive em voz alta, cara, mais oportunidade de dinheiro me aparece. É impressionante. E aí eu não tô falando de misticidade, nem nada do tipo, não. Tô falando de ciência, tô falando de cérebro, tô falando de mente. Como eu disse, o subconsciente é como um terreno fértil. Então, eu não. Toda vez que eu me pego falando, tô caro, agora eu não falo mais. Toda vez. Agora eu mudei minha mãe. Eu expliquei tudo isso pra minha mãe. Minha mãe é a pessoa que mais fala que tá caro nessa vida. Eu copiava o modelo da minha mãe. E agora eu falo, não tá caro, na frente dela. Na cara dela. Eu falei, mãe, não tá caro, tá justo. Porque eu também quero construir isso em mim. Cara, a gente não tem ideia, ou em nenhum. Muito difícil a gente parar para começar a pensar nisso. Na maneira como realmente a gente pensa o dinheiro. Eu acho que essa oportunidade que a gente está tendo do grupo é muito importante, muito legal, muito preciosa, muito rica. Porque a gente dificilmente vai falar disso com um amigo, né? Com o vizinho, com o pai, com a mãe, porque eles estão em outra mentalidade. Então, isso é bem, bem importante. Cadê aqui? Cadê? Isso, a Cris colocou aqui que vive nessa gangorra de que às vezes ganha bastante e outras vezes não ganha nada. No livro, Cris, o Harv Eker diz que isso não é mercado ruim, isso não é falta de sorte, azar ou coisas do tipo. Essa gangorra que você vive, Cris, de hora ganhar bastante, hora não ter nada, tem a ver com a maneira como você pensa o dinheiro. Olha que loucura! Ele dá vários exemplos no livro, dizendo assim, de umas pessoas, inclusive, que vivem essa gangorra, de uma vez ganhar dinheiro, outra vez não ter nada, como uma autossabotagem. Porque tem a história de um cara que ganhava muito dinheiro, mas ele torrava tudo, ele sempre fechava o mês zerado, mesmo ganhando muito dinheiro. Mas porque quando ele era criança, a mãe dele sempre falou para ele que ganhar muito dinheiro era coisa de gente avarenta. Então, no subconsciente, ele dava um jeito de sempre torrar tudo, mesmo que seja no subconsciente. Tipo, ele inventa de comprar algo que não precisa, ele inventa de doar coisas que não precisam ser doadas, ele vai torrar. Ele vai fazer uma dívida, vai torrar. Entendeu? Então, é muito legal ler o livro e principalmente os exemplos que ele dá de pessoas que não ganham dinheiro ou ganham menos do que poderiam ganhar por conta dessa relação do passado. Que bom. A Cris está falando aqui que está fazendo toda a diferença esse livro. Gente, esse livro colocou grana no meu bolso. Assim, esse livro custou o quê? Uns R$ 35 e eu já multipliquei em, sei lá, 20 vezes o que custou o livro. Porque isso mudou realmente a minha forma de pensar e eu tenho certeza que com vocês também. Ai. Então, existem regras internas e regras externas para a gente começar a enriquecer. A Cris tinha esse livro desde os 15 anos e nunca leu, ou seja, perdeu dinheiro durante todo esse tempo, porque inclusive, esse livro ele tem que ser lido 3 vezes, 4 vezes por ano, porque a gente vai esquecendo desses conceitos, a gente vai esquecendo do quão forte ele é e de como a gente tem que se policiar para pensar da maneira certa, né? Então, cara, não adianta nem ler uma vez e pronto. Você tem que ler umas 3, 4 vezes por ano esse livro, porque vai fazer diferença no seu bolso. A maneira como você pensa pode estar te auto-sabotando. Por exemplo, olha, a Ana Luísa me corrigiu. Ela disse que, segundo o autor, se você ler esse livro uma vez por mês é o ideal, né? Leia uma vez por mês. Eu ainda coloquei 4 por ano, mas uma vez por mês ia ser sucesso. Uma vez, compartilhando aqui com vocês, uma vez sim, ano passado mesmo, eu não entendia por que eu travava na hora que alguém me pedia um orçamento.
Eu trabalhava no marketing, eu fazia venda, eu fazia um monte de coisa, revirava a cidade para as pessoas virem me pedir orçamento. Quando a pessoa me pediu orçamento, eu inventava todas as coisas do mundo para fazer, mas procrastinava a entrega do orçamento. Sendo que eu trabalhava para isso, mas na hora que isso chegava, eu recuava. Aí eu comecei a pensar, cara, por que eu tô enrolando para entregar o que a pessoa realmente pode cobrar de mim? Por que eu tô enrolando? Cobrar de mim, não, me pagar, quer dizer. Por que eu tô enrolando para uma das partes mais importantes da venda? Que é passar o orçamento pro meu cliente de mídias sociais e ele me contratar ou não. Por quê? Aí eu entendi. Poxa, eu enrolo nesse processo de entregar o orçamento porque eu tenho medo da rejeição. O medo de ser rejeitada, de receber um não, faz com que eu enrole na hora de entregar o orçamento. Isso é bizarro, mas é a verdade dentro do subconsciente. Quando eu entendi isso, eu virei a chave e fiz uma autoanálise e comecei a falar, caraca, eu não posso agir assim. E aí comecei a dar prioridade para as entregas de orçamento. Hoje mesmo, essa semana mesmo, me pediram um orçamento e eu tava ali, minha mente tava me engambelando, eu colocava um monte de coisas na frente, sendo que a coisa mais importante que eu tinha que fazer no dia era entregar esse orçamento. Por que eu não fazia? O medo da rejeição. Então, o lance de não ganhar dinheiro tem muito a ver com por que eu não sento agora e faço um produto? Eu só reclamo que não pinga dinheiro. Eu só reclamo que meu projeto não dá dinheiro. Mas o que eu tô fazendo? Eu tô colocando minha cara agora na internet vendendo um produto, vendendo um livro, vendendo um encontro, vendendo um bate-papo, vendendo um curso. Eu não tô fazendo porra nenhuma para ganhar dinheiro. Então, por que a gente tá reclamando? Por que a gente tá se lamentando? Chorando? Ah, peraí, eu tô fazendo o que é preciso para ganhar dinheiro? Eu tô colocando minha cara na rua, eu tô com um produto para vender agora? Para a pessoa clicar agora para comprar? Eu tô fazendo com que as pessoas comprem? Provavelmente não. Então, Juliana, o lance, ela colocou aqui, para mim, fazer um orçamento é sempre um problema. É um problema por conta da maneira como você pensa dinheiro. Você tem que começar a pensar, por que eu tenho problema com isso? Pois é, cara. Por que você tem dificuldade em prospectar clientes? Porque uma coisa é você dizer que tem dificuldade. E quanto mais você repete que tem dificuldade, Juliana, mais você tem. Quanto mais você repete que fazer um orçamento é um problema, mais vai ser um problema. Tá? Então, cara, sim, Ju, cara, eu preciso te dizer, mano, você é muito focada nas dificuldades. Então, a proposta que eu tenho para você e para os colegas é por quê? Por que você está com dificuldade de prospectar cliente? Será que você não está ainda apegada à vida que você teve no passado de jornalista, ou de repórter, ou de editora? Será que você acha que vai cair seu status na hora de ir lá oferecer um serviço? O que está no seu subconsciente? Por que, de fato, de verdade, qual é a coisa feia que tem escondida aí dentro? Porque provavelmente, como eu disse aqui para vocês, meus exemplos pessoais das coisas feias que tem dentro de mim. Vocês não estão fazendo o que precisam fazer porque tem coisa feia dentro de vocês. Feia no sentido de por que é? Acha que é abaixar status? Acha que as pessoas vão ver que a gente está precisando de dinheiro? Então, assim, é o exemplo do orçamento. Por que é que eu sei o preço, eu sei tudo, eu preciso só sentar, fazer, escrever, mudar o valor e enviar para a pessoa. Então, por que eu não mando? Por que eu enrolo? Ah, entendi. É o medo da rejeição. Aí eu passei a entender de uma forma diferente. Falei, eu vou fazer o orçamento, se a pessoa fechar bem, se a pessoa não fechar, ok também. Então, eu passei a entregar o orçamento sem expectativa de que a pessoa feche. Feche comigo, me contrate. E aí, isso mudou a minha forma de encarar isso.
tá? Então, que nem a Ju falou, certamente está apegada, cara. Às vezes você tá tão apegado ao que você foi que você não consegue ir para frente. Tá difícil ir para frente. Tá difícil criar outra coisa. Porque, galera, se tá faltando dinheiro, porra, vai fazer brigadeiro, cara. Muitas vezes o problema não é dinheiro. O problema é se mover. Porque a gente tá com uma corrente presa no passado. E no passado, tanto no passado profissional, que um dia foi alto, até no passado da infância, em que a gente ouve o tempo todo que dinheiro é coisa de vilão, que dinheiro é coisa de gente metida, que dinheiro é coisa de gente enjoada, como eu cresci ouvindo. Que gente que tinha dinheiro não estava no meu ciclo social. Então, para me manter no meu ciclo social como pessoa sociável que sou, eu adorava dizer que não tinha dinheiro. E aí, o último exemplo aqui, antes da Ana Luísa comentar, a minha irmã, ela tem 15 anos, ela acabou de entrar no segundo ano do ensino médio, e ela tem um grupo de amigas. E elas têm dificuldades na matéria, em tirar notas boas. E a minha irmã, ela repete com muita frequência que a matéria é difícil, que ela tirou nota ruim, que foi difícil, que ela não entendeu nada. Ela repete esse tipo de frase para se manter no grupo. Porque se ela chegasse no grupo de amigas dela e falasse gabaritei a prova, ou vou gabaritar a prova de amanhã, ela já seria minimamente excluída daquele grupo. E é uma coisa que ela não quer. Então, no subconsciente dela, e a gente já conversou sobre isso, cara, para de falar essas coisas de que você não consegue, de que você não vai conseguir, de que você tirou nota ruim, sabe? Se denegrindo para ser aceito no grupo. Porque se chegasse falando que ia gabaritar a prova, as amigas talvez já achariam ela metida, enjoada, né? Então é só mais um exemplo de como por que a gente está se denegrindo, por que a gente está focada no que é difícil, na dificuldade. A Ju aí falando, cara, as duas frases que a Ju falou aqui no chat foi: é um problema e tem uma dificuldade. Então, vamos mudar isso, vamos, fazer diferente. Ana Luísa, abre aí sua câmera, seu áudio. Ana Luísa quer comentar aí com a gente. Olá, tá dando para ouvir? Tá sim. Ah, então tá bom. Muito legal isso que a Verônica tá falando, porque 100% nos atendimentos que eu faço, né? Eu costumo atender muitas pessoas endividadas. E em 100% dos casos é o modelo mental, né? Assim, sempre vai ser o modelo mental. E aqui na página 25, né? Ele vai falando o quanto a gente vai transformando isso num condicionamento. Então, vira um modo de pensar automático, né? Então, você pensa que é difícil e você reforça, como a Verônica falou, né? Que a experiência vai ser difícil. Na psicologia social, né? Que eu fiz meu mestrado na psicologia social, né? Que estuda influências nas suas decisões, de modo geral, né? Existe um fenômeno chamado profecia autorrealizadora, que nada mais é disso que a gente está falando, né? Tudo que você determina, então, você determina que um orçamento é difícil, que você se sente constrangido de passar um valor. Vai ser sempre constrangedor, porque você mesmo está determinando. Então, a profecia autorrealizadora mostra que uma amiga costuma dizer muito, assim é, se assim lhe parece. Se parece difícil para você, vai ser difícil. Se parece fácil, como no próprio livro ele vai dando exemplos, vai ser fácil. E nesse capítulo ele também fala muito do termostato financeiro, que cada um tem um termômetro, né? Para aquela pessoa que a Verônica deu o exemplo, né? Que ele começou a ganhar muito, mas ele começava a gastar tudo porque ele tinha que fechar zerado, ele não podia ter reserva, porque na crença dele, ter reserva era uma pessoa rica que seria ruim, malvado, enfim. Então, cada um tem o seu termostato, né? Eu acho que um bom exercício é você colocar uma meta de renda extra, por exemplo, às vezes o dobro disso, ou o triplo do que você costuma ganhar, né? E isso é tão sério que a gente vai vendo a crença da pessoa que, assim,
eu atendo pessoas super talentosas, né? Um dos últimos atendimentos é uma fotógrafa, ela é arquiteta, fotógrafa, uma pessoa super competente, tudo que ela vai fazer, ela também tem aquela síndrome do impostor, né? Então ela faz um monte de curso, e o termostato financeiro dela era muito baixo. Eu falava assim, mas é isso que você quer ganhar por mês? Ela, ai, só daqui a, tipo, 3 anos. Tipo assim, eu quero ganhar 5 mil daqui a 3 anos. Eu falei, mas você pode fechar esse mês. 5 mil, você pode fechar mais de 5 mil de contrato. Mas a pessoa ficava com muita dificuldade, um bloqueio, né? Então, assim, colocar uma meta um pouco além já é uma forma de você ir quebrando esse termostato. E um reality que está na internet, aquele reality do Me Poupe, ele mostra muito isso. Ele pega pessoas endividadas, não sei quem acompanha o canal do Me Poupe, né? Mas enfim, a pessoa ganha 1.800 e ela chega, você tem que ganhar 7 mil esse mês. E ela vai botando pressão e na contingência a pessoa de 1.800 ela passa a gerar 7 mil num mês, né? E a questão do constrangimento não precisa ser só da classe jornalística, né, que tem um monte, e ela é tão forte que, às vezes, uma pessoa bem-sucedida, por exemplo, eu acompanho a Mara Luque, que é uma jornalista de finanças, que ela está na Globo News há muito tempo, ela tem muitos livros, e eu já peguei a Mara Luque falando ao vivo, assim, imagina, tipo, não, eu não compro esse vinho caríssimo, sabe? Eu falei, gente, a Mara Luque, ela fala de finanças, ela tá falando isso, né? E eu também já peguei pessoas que eram grandes referências para mim, que eu depois tive a oportunidade de conhecer e ter contato, e eu não acreditava, sabe, que a pessoa estava falando uma crença negativa, né? Eu nunca atuei como jornalista, mas eu me formei em comunicação, né? E eu admirava muito duas jornalistas, né? Uma da Globo News, né? E depois que eu descobri que ela é de Brasília, e outra uma jornalista que era mãe de uma amiga da escola. Então, eu sabia que essa amiga da escola, por exemplo, tinha passado um ano na Itália, no ano sabático com os pais, na época do ensino médio. Essa jornalista da Globo News, mas já foi chefe de sucursal da Folha de São Paulo, uma jornalista que eu ficava, nossa, tipo, eu lia muitas colunas dela, e, tipo, sensacional, né? E fui à casa dela já uma vez, e falei, meu Deus, que casa incrível, maravilhosa. E encontrei outro dia na manicure, e é um salão super simples, né, que eu costumo ir, e ela tava falando com a manicure, a manicure elogiou a blusa, ela falou assim, nossa, baratinha essa blusa, você acredita? Sabe, tipo assim, falando várias coisas que a gente tá falando aqui, entendeu? Tipo, não posso dizer que é caro, entendeu? Porque senão a manicure vai me achar uma pessoa ruim, é muito melhor eu falar que foi baratinho, né, eu vou ser muito mais aceita, né? E essa outra jornalista da Globo News que eu ia falar, né, eu conheci, me aproximei, porque como eu trabalho com finanças, muitas vezes ela me pergunta se eu tenho algum personagem, né, pro programa dela. E é uma pessoa que eu sempre olhava na Globo News e falava, nossa, ela se veste bem, ela é estilosa, que pessoa maravilhosa, que pessoa próspera. E ela contando altas inseguranças, nossa, será que eu dou conta? Será que eu fecho o mês no azul? Sabe, tipo assim, coisas assim que eu via qualquer pessoa, que eu trabalhei em banco muito tempo e via o pessoal do banco lá, de todas as classes, reclamando, né? Então, é muito generalizado isso, né? E encontrar pessoas, tipo a Verônica, que fala assim, poxa, eu quero ser rica. É excelente, porque assim, você começa a ter contato com outro meio e você vai vendo que ser milionário não é uma questão de ter milhões na conta, mas é uma postura de vida, né? Isso ele vai mostrando no comportamento. E isso é o que eu vejo nos atendimentos, né? Porque já atendi uma pessoa, por exemplo, que tinha 20 mil em dívidas, ganhava 5 mil reais. A família se reuniu, quitou as dívidas dessa pessoa, que era um familiar, e depois ela passou num concurso que ela ganhava 20 mil por mês. Só que ela não investiu em mudança de comportamento, e hoje ela deve 300 mil. E agora a família não tem como quitar 300 mil, e não é um dinheiro assim que foi aplicado para aumentar patrimônio, né? Ele só reforçou aquele modelo mental, né? E se você não muda o padrão, é o que a gente acaba explicando, né? Não é o dinheiro que vai resolver as suas dívidas, nunca é o dinheiro, mas a pessoa que está endividada, ela sempre acha que vai ser o dinheiro. E, geralmente a pessoa que está endividada tem um padrão mental
de pobreza mesmo, né? E se ela não mudar esse padrão mental de pobreza, não resolve, assim. Tanto que meu mestrado foi sobre endividamento. E aí eu fui procurar as causas do endividamento, que muita gente procura fora, né? Ah, perdeu o emprego, está endividado, ganha pouco, enfim, o que é ganhar pouco, afinal, né? Ou a pessoa vai justificando fora, tive imprevisto de saúde, tive isso, tive aquilo. E, na verdade, quando você vai ali na literatura acadêmica, né, não existe um perfil assim, tá endividado porque ganha menos de tanto, não existe um perfil de estar endividado porque é homem ou mulher, mas existe um perfil psicológico, né? Existe um perfil de quem está sempre querendo algo muito imediatista, nunca faz planos no longo prazo, não se permite pensar grande, existe um padrão mental, né? Então, é o recado do livro, né? Se você mudar esse padrão mental, que você vai só mudando mesmo ali na prática, né? Que vai mostrar que se você está mudando é a sua prática, você pode ganhar 500 mil, 1 milhão, né? E se for prêmio, pior ainda, porque tem o Prêmio Nobel de Economia de 2017, é um economista chamado Richard Taylor, e ele é incrível, assim, né? E ele brincou quando ele ganhou o prêmio, porque ele faz pesquisas, né, sobre por que as pessoas tomam decisões financeiras ruins, né, e tudo é aspecto psicológico. E aí, quando a pessoa ganha prêmio, por exemplo, ela tende a torrar. Assim, tem muita pesquisa que mostra isso. Então, quando ele ganhou o Nobel, ganhou lá US$ 1 milhão, ele falou, vou usar esse prêmio da forma mais irracional possível, né, brincando com tudo que ele estuda, porque é o que ele vê. Quando a pessoa ganha US$ 1.000 num trabalho, ela usa aquele dinheiro de uma forma diferente de quando ela ganha US$ 1.000 num prêmio. Ela tende a torrar aquilo mais fácil, né? E as pessoas fazem isso no dia a dia, muitas vezes sem pensar, né? Acho que eu falei muito, mas era só para reforçar que as nossas crenças vão gerar essa profecia autorrealizadora e que eu acompanho muita gente assim que eu vejo o potencial, o quanto ela poderia gerar mais dinheiro. Eu posso até falar de mim mesma, eu tenho também vários aspectos para trabalhar, né? E também tenho os meus constrangimentos, assim. Já tive a oportunidade de fazer algumas viagens para o exterior e quando eu, tipo, ficava... eu quero ficar no hotel 4, 5 estrelas e, tipo, ou viver essa experiência num restaurante assim, tarará. Eu nunca contei para minha família, eu nunca posto nada de viagem, nunca no Facebook, na internet. E, tipo, eu não conto para as minhas tias que eu já fiquei num hotel top, né, na Itália, porque, tipo, minha tia também vai para a Itália, mas ela vai de uma forma mais econômica e, tipo, todo mundo gosta muito de falar que economiza, né? E até mesmo eu tenho muitos amigos independentes financeiramente, né? E muitos desses amigos fazem escolhas mais módicas. Então, se você uma vez vai viver uma experiência mais uou, assim, dá uma vergonha, assim, você também não quer tipo, chamar, enfim, você não quer, você fica querendo ser aceito ali naquele grupo, né, e é muito raro, assim, é mais nos Estados Unidos que as pessoas realmente falam, quero ganhar dinheiro, me sinto bem ser rico, né? Aqui no Brasil é bem constrangedor, eu também tenho um monte de crenças aí para mudar, né? E acho muito legal ler esse livro, porque eu já li esse livro várias vezes e eu não pus nenhum resultado em prática. Eu achei muito legal que a Verônica leu uma vez, já criou o grupo, já fez o movimento, né? Então, é assim, esse grupo está me ajudando a tirar projetos da gaveta, né? E essa é uma postura da mente milionária, não procrastinar, né? Agir e não ficar enrolando. Não é só quanto de dinheiro você tem. O quanto dinheiro você tem é a menor parte possível, assim, é muito mais a sua atitude no dia a dia, a sua postura de vida. É isso. Falei pra caramba. Cara, foi ótimo, foi sensacional, você validou, você é especialista aqui, né? E foi muito bom mesmo, Ana Luísa, valeu, brigadão. Como é que eu tiro a câmera aqui? Calma aí. Cara, eu preparei um monte de coisa para falar para vocês, mas eu tenho tanto caos para falar, tanta coisa. Tem
essa menina rica que ficava comigo na infância, tem alguém com... Ô, Lorisa, seu microfone está aberto. Liga aí pra gente, por favor. Oi. Lorisa? Desliga seu microfone, por favor. Bom, vamos lá. Tem 2 casos muito loucos assim que aconteceram comigo. Foi porque quando eu tava contando para vocês, né, da menina que quando eu era criança ela era rica. Uma vez eu fui dormir na casa dela. Eu era assim bem humilde mesmo. E aí fui dormir na casa dela e tinha um sabonete. Eu tomei banho com um sabonete chamado Febo. Vocês conhecem esse sabonete? Não sei se tem aí na cidade de vocês. Febo com PH. E ele era escuro, assim. E ele era tão cheiroso. Eu ficava com um cheiro tão gostoso. E ninguém na minha família, nem minha mãe, nem minha avó, nem ninguém tinha aquele sabonete, assim. Era bem... era muito chique, só que ninguém tinha. E eu fiquei com isso, uma memória muito forte na minha cabeça. E o que aconteceu? Assim, ano passado, com 28 anos de idade, eu fui ao mercado e pá, vi o sabonete Febo ali na minha frente. Lembrei de quando eu era criança e nunca tinha tomado banho com sabonete Febo. Cara, quando eu peguei aquele sabonete Febo, hoje a R$4, levei para casa, vem aqui, neném, tomei um banhozinho e tal com ele. Foi algo muito emocional. A gente toma atitudes emocionais. Né? Então, isso é muito, muito doido, como o subconsciente está preso, né? Então, isso as coisas, produtos, compras, significam muito para nós. Eu vou continuar aqui, vou compartilhar minha tela para a gente continuar, né? Regras externas, regras internas. Já falamos, né? Que é o seu modelo do dinheiro. E aqui que ele começa a entrar num tópico chamado por que o seu modelo de dinheiro é importante. Por que as pessoas que ganham na loteria ficam pobres, que é o que a gente já comentou, a Ana Luísa falou muito bem aqui. Ele diz o seguinte: a maioria das pessoas não tem capacidade interna para conquistar ou conservar grandes quantidades de dinheiro para enfrentar os crescentes desafios que a fortuna e o sucesso trazem. E eu definitivamente não quero ser essa pessoa. Não sei vocês, mas eu não quero ser pobre. E eu não tô nem aí com o que vão pensar de mim a respeito disso mais, né? Porque antes eu me importava muito. Agora, assim, cara, se alguém vai me achar metido, provavelmente essa pessoa não tá conseguindo pagar as contas. Eu quero viver bem e vou ser cada vez mais generosa quando o dinheiro vier, porque é assim, né? Não tem jeito. A gente tem que começar a achar o dinheiro algo bom, algo próspero, algo abundante. E no subconsciente também. Não só no consciente, não. O que ele diz aqui, um exemplo maravilhoso que o Ravi usa no livro é o exemplo de uma árvore. A gente não dá pra gente reclamar dos frutos. Se você não tá gostando do fruto que a sua árvore tá dando hoje, da maçã, da qualidade da sua maçã, o problema não tá em arrancar a maçã. O problema tá nas raízes, tá na semente, tá no invisível, né? O que está embaixo da terra cria o que está em cima dela. O invisível cria o visível. Se você quer mudar os frutos, tem que trocar as raízes. E isso é muito simbólico, metaforicamente, para o que a gente está falando aqui, né? Não adianta a gente reclamar, não adianta nem a gente criar um produto novo. Se a gente não se acha merecedor da grana, se a gente ainda está achando que ser rico é o vilão, que a nossa família não vai gostar mais de nós porque a gente vai ter dinheiro, e esses pensamentos do subconsciente, se eles ainda existem e formam o nosso modelo de pensamento, o problema está neles. Antes das dívidas, antes de conseguir mais dinheiro, como a Ana Luísa falou muito bem.
Então, se você quer mudar os frutos, tem que trocar as raízes. E aí, se você não consegue enxergar isso bem, né? Se você não consegue acreditar nisso que a gente está falando aqui, sobre que besteira, né? Que baboseira esse negócio de ter que repetir coisas, de ter que, ao falar, vai acontecer. Que besteira. Bom, ele dá o exemplo você paga a conta de luz e você não vê a luz. Assim, você não consegue ver energia, né? Você consegue só, de repente, colocando um dedo na sua tomada. Mas ela tá lá, ela existe, funciona. E ele fala sobre 4 quadrantes, 4 estados mentais, que não é só ele que fala não, tá, gente? Muitas civilizações já têm esse mesmo conhecimento. Os indianos, por exemplo, têm a mesma estrutura que o Harvey coloca aqui. A gente tem o físico, o mental, o emocional e o espiritual. E o físico é só uma impressão dos outros 3. O quanto de cédula de dinheiro tem no seu bolso representa muito claramente a maneira como você está pensando, a maneira como você está lidando emocionalmente com o seu projeto ou com o seu negócio. Se você tá com pouca grana hoje, muito provavelmente alinhado com, claro, outros fatores, não só esses, mas outros fatores, mas uma grande parcela de contribuição para você estar do jeito que tá a maneira como você pensa, né? Eu, por exemplo, ano passado, e voltando a dar mais um exemplo muito pessoal, ano passado eu tive esses 2 momentos. Eu pensei que não tinha nada, eu pensei que estava no fundo do poço em um momento em 2018 e por uma mudança de pensamento, porque nada mudou, nada fisicamente mudou, mas por uma mudança de pensamento eu já me acho rica, abundante, eu já me acho privilegiada e que tem muita coisa para conquistar. Uma mudança de pensamento mudou meu estado emocional, que mudou o meu estado físico, ou seja, a grana que entra no bolso, de fato. Então, como a Ana Luísa falou, a falta de dinheiro não é o problema. A falta de dinheiro é o sintoma do que acontece embaixo da terra, o que acontece nas suas raízes. Falta de dinheiro é sintoma, não é problema. E eu achei isso muito sensacional. Esse conceito de falta de dinheiro como sintoma e não problema, eu achei, muito sensacional. Porque aí você começa a tentar identificar qual é o problema então. Por que eu não estou conseguindo mandar o orçamento? Por que eu enrolo para mandar o orçamento? Por que eu tenho vergonha de sair de casa para divulgar os meus serviços, os meus produtos? Por que eu tenho vergonha de fazer um vídeo para falar sobre o meu projeto? Por que é que a Cris não fez o vídeo dela até hoje? Por que a Giovana não fez o curso dela até hoje? Por que a Ju tem dificuldade no orçamento? Cara, tudo isso é um problema de raiz. Isso são só sintomas. E aí ele coloca um exercício prático, que é a gente começar a fazer declarações. E ele dá a diferença entre fazer uma afirmação e fazer uma declaração. Afirmação é quando você diz uma coisa com a sensação de que já aconteceu. Uma declaração é um compromisso do que ainda vai acontecer. Tá? Então, ele pede que a gente faça declarações. Como eu tô falando aqui para vocês, pessoal, clube de realizadores, meu querido grupo de leitura, eu vou ser rica. Eu vou alcançar a minha independência financeira. Porque eu entendi como eu tenho que pensar. Isso é uma declaração. Uma declaração não do que já aconteceu, mas do que eu busco, do que vai acontecer. Eu declaro. E aí, coloquem aqui no chat. Qual é a declaração de vocês? O que vocês declaram? Qual é o compromisso para o futuro? Sem vergonha, de peito aberto. Como eu disse para vocês, eu tinha vergonha de dizer que eu queria ser rica. Agora eu não tenho mais, eu não tenho direito de ter mais, porque só vai me levar para baixo.
Eu quero ter independência financeira. Com independência financeira, eu tenho a liberdade que eu quiser. Eu posso ajudar, inclusive, mais e mais pessoas. Com independência financeira, nossa, imagina, eu posso fazer um grupo de leitura gratuito. Posso montar uma escola. Posso ajudar mais minha família. Sabe, eu tô colocando a máscara em mim. E eu não vou ser, por isso, pecadora, avarenta, vilã, mal, rabugenta. E quem me achar metida, arrogante, o que quiser, são pessoas que eu nem quero estar por perto. Que não vão me trazer coisa boa. E como a Ana Luísa falou, esse tipo de pensamento ainda está muito iniciado aqui no Brasil, muito iniciante aqui no Brasil. Nos Estados Unidos, as pessoas pensam mais nessa forma do... Não tem tanta vergonha, né, de falar de suas conquistas, do seu dinheiro. Em compensação, eles têm mais, né, também. A gente parece que gosta de... Não, olha, jornalista parece que tem tesão em ser pobre. Eu não sei se é porque a gente vê tanta gente, né, corrupção, milhões e tal, não sei o quê. A gente está tão envolvido em notícias de corrupção com grandes quantidades de dinheiro que a gente se envolve no jornalista endividado que tem que morrer de beber no bar ou coisas do tipo. Eu não quero fazer parte dessa ideia. Eu não quero ser uma jornalista que acha normal ser pobre. Eu não quero. A Ana Luísa colocou reservadamente para mim. Ana, eu acho que a galera do chat não viu o chat todo. Não viu sua declaração. Copia e cola para todo mundo, ó. Porque tá reservadamente. Só eu consegui ver o que você escreveu. Coloquem suas declarações aqui, sabe? Vamos lá, vamos... Eu quero ser rica e é isso. Essa é a minha declaração para vocês. De algo que foi difícil falar, mas que é o que é. Eu não posso ter vergonha disso. Show, show, show. Ixi, acho que foi um problema aqui no meu chat, Ana, porque a galera não recebeu também. Você tem que ir no para, aí no para tem escrito todos ou para uma pessoa só. Aí você tem que colocar todos. Aí no chat. Vê se tem aí. Isso, agora deu certo. Ana Luísa colocou. Eu declaro que que vou realizar, né, projetos declaro que realizo projetos que ajudam milhares de pessoas e cada vez mais tiro projetos da gaveta, que vinha procrastinando há anos e anos. Essa foi uma afirmação, né? Agora a declaração é do que você vai conquistar. Né? Muito legal. O terceiro ponto aqui do livro é o que é e como se formou o seu modelo de dinheiro, esse modelo mental de dinheiro. É isso aí, Cris. A Cris também quer ser rica. Cris, a gente vai se encontrar para tomar espumante nas Bahamas, sem peso de que a gente vai estar sendo metida, sem peso de que a gente não pode, sem peso de que a gente tem que ser o pobre, que a gente tem que ser o bonzinho pobre. Não! Vamos ser ricas sem peso, cara. Isso é libertador. Cara, você dizer assim, para um grupo de pessoas, eu quero ser rica, é libertador. Sério mesmo. Ó, um trecho aqui dessa parte do livro, né? Todos nós temos um plano de dinheiro e de sucesso inscrito no subconsciente. É esse modelo, mais do que todas as outras coisas combinadas, que determina nosso futuro financeiro. Então, o modelo de dinheiro é o modo de ser pré-estabelecido em relação às finanças. Pré-estabelecido, aquilo que já está ali atrás, muito de acordo com a sua história. E ele passa uma fórmula PPSAR, que é... Gente, primeiro P é o que é pré-estabelecido, né? O que foi pré-estabelecido, que geram os pensamentos, que é o outro P, que geram os sentimentos geram as ações
e as ações geram resultados. Então, o que foi construído na tua cabeça lá quando você foi criança, gera os seus pensamentos hoje. Seus pensamentos hoje geram o que você sente gera o que você faz, e o que você faz geram os seus resultados. Ah, exatamente. O P1P, a programação. Exatamente, Cris. Obrigada. Isso mesmo, a programação, que é o que foi... Inventei o pré-estabelecido. A Cris me pegou aqui. É o que foi programado, que levam os pensamentos, que levam os sentimentos, que levam as ações, que levam os resultados. E como é que ele se forma? Né? Como é que esse modelo de dinheiro é criado na nossa cabeça durante tanto tempo? Por meio das informações que a gente recebia, né? O que os nossos professores diziam? O que os nossos pais diziam, nossos avós diziam, os filmes diziam, a mídia diz. O que todo mundo passou a dizer pra gente, né, ao longo desses anos? Isso forma a nossa forma de pensar dinheiro. Eu disse em uma das aulas do clube que eu era apaixonada pelo meu professor de geografia quando eu era criança. E aí, pré-adolescente ali, né? E ele era um cara que... todo comunista, sabe? Todo comunista no sentido de que me levava a acreditar que ter dinheiro era ruim. E isso me pegou, assim, de uma forma que fez parte do meu modelo de dinheiro, entende? Então, essa é uma das formas de criar um modelo de dinheiro, com informação e programação ao longo dos anos. Ó, que a gente recebeu no passado, sobretudo quando era criança. Esses pensamentos se transformaram em condicionamento, que são todas as respostas automáticas que nos conduzem ao longo da vida. De onde é que vem esses pensamentos? Por que eu estava pensando o tempo todo que as coisas são caras? De onde é que vem o meu pensamento de que uma caneca de 50 reais é caro? Aí você pensa, porque é comparação de preço. Não é comparação de preço. Não, é porque eu passei a vida ouvindo que as coisas eram caras, que as coisas não eram para mim. E isso é um problema, né? E como é que ocorre esse condicionamento de pensamento? Segundo o Harvey, o autor do livro, né, é pela programação verbal, pelo exemplo que você recebeu e por episódios específicos. Então é o seguinte, como assim programação verbal? O que você ouvia quando era criança? O que eu ouvia, por exemplo? Eu ouvia, fulano tem uma nota preta. Fulano é podre de rico. Mas fulano é rico, né? Tipo, como se não pudesse. Porque, fulano é rico, né? Mas ciclano é metido, ciclano é bicho enjoada. Sabe? Excluir as pessoas que tinham dinheiro do meu ciclo. Eu ouvia muito isso. Exemplo, o que você via quando era criança? O que você via, né? Como os seus pais agiam financeiramente? Olhem hoje para os seus pais. Se vocês tiverem pais aí ainda e tal, tomara que tenham, mas como é que a sua mãe usava o dinheiro e como é que o seu pai usava o dinheiro? No livro, o Harvey conta uma história da mulher dele. A mulher dele cresceu assim. Quando passava o caminhão de sorvete na rua, e ela corria para casa e pedia para a mãe uma moedinha para comprar o sorvete da rua. E a mãe sempre dizia que não tinha dinheiro para ela pedir para o pai. Aí ela pedia para o pai dava a moeda, ela comprava o sorvete. E isso foi durante a infância dela toda. Quando adulta, ela começou a ver no Harvey, né, no marido, a pessoa que dá o dinheiro, que tem que dar o dinheiro. Olha que coisa bizarra, né? Mas está tudo preso no subconsciente. Ela começou a entender que o Harvey que tinha que dar o dinheiro para ela e mais. Se ele desse $1.000, ela gastava $1.000. Se ele desse $5.000, ela gastava $5.000. Ela gastava tudo. No modelo de dinheiro dela, era o dinheiro servia para dar um prazer imediato. No modelo de dinheiro dele, servia para dar liberdade no futuro. O acúmulo de dinheiro dava liberdade no futuro. Então, eles quase terminaram o casamento por conta de grana. Inclusive, ele diz isso no livro. Que muitos casais se separam por conta das mentalidades diferentes de dinheiro. E, claro, todo mundo aqui no chat
conhece alguém que viu um casamento dar errado porque tudo se quebrou por conta do dinheiro, da grana, porque as duas pessoas tinham mentalidades diferentes de encarar o dinheiro. Então ele fala aqui no livro que um milagre, 3 milagres ele viu acontecer na vida dele. O nascimento do filho, o nascimento da filha e a recuperação do casamento ao alinhar com a mulher dele um novo modelo de pensar dinheiro, porque existia muita briga em relação a como gastar o dinheiro, né? Então, o que você via quando era criança? Como é que a sua mãe age? Como é que seu pai age? Porque você vai se dar conta de que nós somos macacos de imitação. Nós realmente imitamos. Nós temos comportamento idênticos, ou nosso pai, ou nossa mãe. Por mais que a gente não concorde com esses exemplos, a gente copia. Né? Eu dei um exemplo aqui da minha mãe para vocês, de como ela é. Cara, depois do livro, eu comecei a ver que, cara, eu copiava minha mãe, mesmo não concordando com ela. Quando eu me toquei que eu fazia isso, aí, cara, aí veio o entendimento de que eu estava fazendo o errado. Mas comecem a pensar agora, como é que o pai, a mãe, ou quem criou vocês, de repente o avô ou a avó, lidam com dinheiro. A Márcia colocou aqui que cresceu vendo a mãe ser a outra metade financeira da família. Isso foi muito positivo para a minha vida. Com certeza, Márcia, você copia elementos que a sua mãe fazia em relação ao dinheiro. Ele diz também que tem pessoas que fazem totalmente o contrário por revolta também. De repente, a família é muito, muito, muito pobre e aí a pessoa ela se revolta contra a realidade e faz de tudo para ser rica. Só que ela cansa. Em algum momento ela cansa e entende que ganhar dinheiro pela maneira errada, que ele fala no livro. É bem interessante, ó. Vale a pena a leitura quando ele fala sobre esse exemplo também da pessoa que não é nem como pai, nem como a mãe, é o contrário dos dois. Bem, bem bacana mesmo. Como mudar? Ele fala sobre um processo de 4 etapas de como mudar essa realidade. Primeiro, a gente toma conscientização, que é isso que a gente está começando a fazer aqui no grupo, né? Ter conscientização das besteiras que a gente fala, ter conscientização das bobagens que a gente pensa em relação ao dinheiro. Depois, parte para o entendimento, que é entender que aquilo estava errado, que aquilo era um absurdo e que se não se deve fazer isso. Terceiro ponto é a dissociação, que é, cara, eu não quero isso para mim, isso não tem nada a ver, esse pensamento tá errado e eu tenho que pensar de uma outra forma. E a quarta etapa, que é o recondicionamento, que é, já que eu não posso pensar dessa forma, o que é que eu tenho que pensar? E aí a gente chega na segunda parte do livro, em que ele dá 17 práticas consistentes para a gente começar a pensar. Né? Então, recondicionamento a gente vai ver muito na parte 2. Primeiro, a gente toma conscientização disso, entende que não é legal, dissocia, o que é super difícil fazer. Como é que você vai, né? Não é de uma hora para outra que você vai mudar, né? Que você vai perceber, identificar os pensamentos que estão sendo absurdos em você por conta do que você viveu na infância e não tem nada a ver hoje e que provavelmente esses pensamentos te limitam. Não é de um dia para o outro. Mas se a gente não se alertar agora, se colocar em alerta, em atenção, a gente vai continuar só reclamando da vida, né? Então, como eu disse, aqui ele diz, né? Somos macacos de imitação. A fruta não cai longe da árvore. A maneira como você trata o dinheiro hoje tem reflexo imediato em como seus pais ou seus avós, enfim, quem te criou, cuida do dinheiro. Em matéria de dinheiro, como ele diz aqui, tendemos a ser idênticos aos nossos pais, a um deles em particular, ou a uma combinação dos dois. Então, então assim, esse aqui eu coloquei para dar um exemplo para vocês. Que, às vezes, as coisas estão indo super bem. Às vezes, você está ganhando dinheiro, mas você inventa alguma coisa para se boicotar. Para ser uma autossabotagem. A gente vai inventar alguma mudança, mesmo quando as coisas estão bem, que vai ferrar a gente. É por isso que tem aquele exemplo que a Ana Luísa falou bastante. As pessoas que ganham na loteria perdem tudo.
Ou tem picos de ganhar muito dinheiro e depois não ganham nada. Não são estáveis, tem picos. Muitas vezes a gente tem autossabotagem. A Cris comentou aqui que tem isso, né? Que usa bastante isso. Que tem muito disso na vida dela. Ela ganha dinheiro e depois não ganha nada. O que você está fazendo, Cris, quando você não está ganhando nada? Será que não é uma autossabotagem? Será que você não está se boicotando por conta de um modelo de dinheiro que está na sua cabeça? Isso é muito sério, isso é muito grave. E a gente tem que ir na raiz do problema. E um outro ponto bem interessante que ele disse, que as pessoas economizam, elas poupam dinheiro para dias difíceis. Ele disse que isso é muito errado. A gente tem que economizar ou poupar para dias felizes. Porque se a gente está dizendo o tempo todo que a gente está poupando para quando acontecer uma meleca, ou poupando para quando os dias difíceis chegarem, esses dias difíceis vão chegar. Agora, se a gente está poupando para algo feliz, dias felizes vão chegar. E isso muda muito. Porque se você todo dia coloca dinheiro para algo ruim acontecer, a coisa vai acontecer, cara. Não é só se preparando, você está chamando aquilo também. A Cris está falando, né? A mãe é assim, quase nunca tem dinheiro na cabeça dela. E muito provavelmente você está também copiando o modelo da sua mãe, mesmo que você não concorde com ela. Isso é uma meleca, isso aconteceu comigo. Porque eu não gosto da maneira como a minha mãe lida com o dinheiro, exatamente como a Cris, não gosto mesmo. Mas eu percebi nessa avaliação do livro, eu fiz uma lista, uma coluna de como eu via minha mãe tratando dinheiro e de como eu via meu pai tratando dinheiro. E eu vi que eu sou a cópia da minha mãe, infelizmente. Mas assim, fui a cópia, porque eu estou num processo de mudança. Às vezes a gente vai se dar conta, por isso que esse livro é dolorido, esse livro machuca. A gente pode se dar conta de que a gente está copiando algo que a gente não quer. E peraí, se eu não quero isso, por que eu estou copiando? Né? Então, cara, isso foi sensacional. Esses pontos foram maravilhosos. Já chegando aqui no finalzinho do nosso encontro, afinal, né? O que está programado no seu modelo de dinheiro? Então, ele faz provocações incríveis, maravilhosas, tipo, qual é o seu atual modelo de dinheiro e sucesso e para quais resultados ele está dirigindo você subconscientemente? Quais resultados você está tendo agora que tem a ver com o seu modelo financeiro? A Márcia colocou que é a cópia do pai, gastadora. Cara, de repente, se você entende que se você poupasse e investisse e fizesse investimentos, você já poderia ter saído do seu emprego, Márcio. Por exemplo. Entendeu? Você já poderia estar com uma boa grana investida. Você já poderia estar... Cara, você já poderia estar com uma gordura financeira que pudesse fazer você arriscar mais, por exemplo, no empreendedorismo. Mas é verdade, a Cris colocou aqui, vamos reverter, há tempo. Eu sou um exemplo aqui de vocês que, depois do livro, realmente tem adotado novos pensamentos, nova postura e que, sem balela, tem tido resultado no meu bolso. Tem tido resultado, inclusive, nos meus investimentos. Ou seja, sobrado para fazer um investimento para dias felizes e não para dias difíceis. Pois é, né? Então, vamos lá. E essa pergunta que ele faz é muito provocadora. O que você está programado? Você está programado mesmo para ter sucesso? Para estar na média? Ou para ser um fracasso? Né? Por que você está programado assim na sua cabeça para ser? Porque conscientemente a gente pensa que é sucesso, mas subconscientemente a gente acha bom estar na média. Para estar dentro dos grupos sociais, para ter aquele prazerzinho em dizer que não tenho dinheiro. Ou até mesmo programado para fracassar, para chamar atenção, para ficar de vítima, para carência. Tem gente que é carente. E aí fica na pior financeiramente para que outras pessoas fiquem com dó. E isso acontece.
Ana Luísa, aconteceu de novo o negócio do chat. Você mandou uma mensagem só para mim. De vez em quando acontece aqui no chat mesmo. Um outro ponto bem legal que eu separei para a gente falar aqui é, então como é que a gente muda? Né? Vamos começar com essa autoanálise, essa conscientização, observar pensamentos, medos, crenças, hábitos, atitudes e o que eu coloquei aqui em destaque, a inação. Por que a gente não age? Por que a gente tem medo de tal coisa? Qual é a raiz do medo? Qual é a raiz de eu pensar desse jeito? Qual é a raiz de eu não agir? Será que é o medo de assumir a responsabilidade? Tem gente que tem medo do sucesso, não é ter medo do fracasso, não. Tem gente que tem medo do sucesso. Porque o sucesso vai implicar uma mudança de grupo social. Olha que legal que a Ana Luísa comentou aqui. Para montar um planejamento simples e viável como ponto de partida para a Márcia pagar as dívidas e sobrar dinheiro. Olha que coisa bacana. Muito legal, Ana Luísa. Eu quero. Todos queremos, Ana Luísa. Todos queremos aí tua ajuda. Inclusive, vamos chamar a Ana Luísa para fazer um webinário para gente com dicas. O que você acha, Ana Luísa? Vamos fazer um webinário com dicas aí para a galera cuidar melhor do dinheiro? Acho que vai ser legal, né? Te receber. Legal, legal, legal. Então, aqui um outro ponto do livro, né? Que ele diz, que ele escreve. A maioria de nós acredita que vive uma vida baseada em escolhas, mas em geral isso não é verdade. Mesmo sendo pessoas esclarecidas, ao longo de um dia tomamos poucas decisões que refletem a consciência que temos de nós mesmos naquele momento. Então a gente pensa que escolhe alguma coisa, a gente não escolhe porra nenhuma, entendeu? A gente não escolhe nada. Assim, a maioria das coisas não é uma escolha nossa. É baseada nas emoções, é baseada no que foi plantado no subconsciente. Então, muito cuidado. Às vezes, aquilo que a gente vai comprar não necessariamente precisa comprar. Mas, às vezes, você tem grana para comprar e pronto, comprou. Não precisa se justificar. Né? Depois ficar justificando para a família. Né? Como a gente já conversou aqui que acontece. E, por último, para a gente fechar aqui, na verdade, o nosso encontro ia durar apenas 1 hora, mas já está dando 1h47. Mas eu acho que foi tão legal, né? Assim, tá tão bacana esse papo, acho que é tão importante que vale a pena ficar um pouquinho mais. Esses princípios de riqueza. O Ravi, ele coloca frases como princípios de riqueza para a gente começar a refletir a respeito. São frases que ele coloca ao longo do livro, do que ele diz e que ele considera relevante ali dentro do texto. Que é, seus rendimentos crescem na mesma medida que você cresce. Se você quer mudar os frutos, primeiro tem que trocar as raízes. Então, quando deseja alterar o que está visível, antes deve modificar o que está invisível. Dinheiro é resultado, riqueza é resultado, saúde é resultado, doença é resultado, seu peso é resultado. Então, vivemos em um mundo de causa e efeito. Se você está sem grana hoje, é o efeito, é um sintoma de alguma coisa, não é um problema, não é? Ele tem uma frase que diz que em 5 minutos pode prever o futuro financeiro da pessoa pro resto da vida, que é só a pessoa contar como eram os pais dela e como ela viveu, que ele já consegue imaginar como tá o modelo financeiro dela, como ela pensa em relação ao dinheiro, né? As pessoas que dizem, reclamam, falam mal de dinheiro, vocês podem perceber, essa pessoa tá ruim de grana. Todo mundo que falar mal de dinheiro tá ruim de grana. Nem ouve, passa com o ouvido e vai embora porque não faz bem. A máxima, né? Pensamentos conduzem a sentimentos, sentimentos conduzem às ações e as ações conduzem a resultados. Quando o subconsciente tem que optar entre a lógica e as emoções enraizadas, as emoções quase sempre vencem. Então, muito cuidado com isso, com o que a gente está plantando no subconsciente, porque às vezes a nossa compra parece lógica e não é lógica, é totalmente emocional. A sua razão ou motivação para enriquecer ou fazer sucesso é crucial. Se ela possui uma raiz negativa,
Como, por exemplo, se você quer ser rica pelo medo de ficar pobre ou pela raiva de não ter tido o que você tinha quando era criança, ou a necessidade de provar algo para sua família, o dinheiro nunca lhe trará felicidade. Isso é uma coisa bem legal, assim, que ele coloca no livro, um ponto importante. Não adianta só enriquecer. Se você enriquecer porque tem medo, ou porque tem raiva, ou por necessidade de provar algo para alguém, isso não vai ser leve. Isso não vai te trazer felicidade. Então, isso é bem, bem bacana, cara. Eu adorei esse ponto. A única maneira de mudar permanentemente a temperatura da sala é zerar o termostato. De modo análogo, a única maneira de modificar permanentemente o seu nível de sucesso financeiro é zerar o seu termostato financeiro, também conhecido como modelo de dinheiro. Lembra que a Ana Luísa falou dessa parte do livro em que ele coloca sobre o termostato financeiro? É isso. A gente está numa temperatura ou quente, com muita grana, ou gelada, sem grana nenhuma. Mas como que a gente faz para modificar isso, para a temperatura ficar boa? A gente tem que zerar o termostato. Aquele termostato é uma metáfora para modelo de dinheiro. A gente tem que zerar a maneira como a gente pensa dinheiro, ou tentar, né, mais ou menos fazer isso, para começar uma nova mentalidade de dinheiro e dar resultados realmente no bolso, né? E por último, ele fala: a consciência observa nossos pensamentos e nossas ações para que vivamos das escolhas verdadeiras feitas no momento presente, em lugar de sermos governados por uma programação proveniente do passado. Então, são os principais pontos dessa parte do livro que eu achei que foram super importantes trazer, e tá aqui no meu modelo, no meu mapa mental. Eu vou deixar o arquivo, quando a gente terminar os 4 encontros, eu vou deixar o arquivo para vocês do Xmind, que é o programa Xmind. Todo mundo que tiver o Xmind no computador vai poder abrir esse meu mesmo mapa mental e revisar e encontrar os pontos interessantes. Eu acho que vai ser legal compartilhar. E é isso, pessoal. Eu acho que foi muito rico esse encontro. A contribuição da Ana Luísa foi ótima. Queria sempre que você tivesse por aqui, Ana Luísa, porque como especialista no assunto, eu acho que reforça ainda mais, né, essa importância da grana, porque se a gente é um grupo de realizadores que faz projetos, que coloca negócios no ar, a gente tem que se preocupar com a maneira como a gente realmente vê e encara o dinheiro, tentando eliminar as autossabotagens emocionais que tem no caminho, tá? A Dani vai começar a leitura do livro já com outro pensamento. Que ótimo, Dani, é isso mesmo. Leia, 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 porque foi muito... Eu digo para vocês, assim, na minha primeira leitura, eu já deu muito resultado no meu bolso, resultado físico. E eu tô lendo a segunda vez aqui com vocês. Então, tenho certeza que vai dar mais resultado ainda, né? E é isso. Nosso encontro 1 ficou fechado. Encontro vocês na próxima segunda-feira com mais um pedaço do livro que eu vou enviar e-mail para vocês, e também vou deixar no portal do Clube de Realizadores as páginas que nós vamos discutir aí na próxima segunda-feira. Tá bom? Foi bom para vocês? Foi proveitoso? Legal, legal. Bom, vou parar de gravar aqui. Beijos. Boa noite, gente.